Bom dia, paz no Senhor Deus, que Ele nos inspire, nos ensine, nos corrija e nos dê forças para viver dentro da Sua palavra. Hoje nós vamos terminar Mateus 28, que é o último capítulo deste livro. E o título é Quais os 3 segredos da ressurreição para nós? Porque para os apóstolos, para o povo que vivia naquela época, teve um significado muito maior do que aquilo que nós sentimos hoje em dia. Não é que o significado daquela época seja diferente para hoje, mas é que eles estavam vivendo a situação, eles estavam vivendo todo aquele problema de inaceitação de Jesus. E hoje em dia nós vivemos numa atmosfera em que a maioria das pessoas já aceitam a palavra de Deus. Mas veja que ontem eu comecei a comentar sobre o fato de que Maria de Madalena, sendo uma mulher comum, e a mulher naquela época ela não era valorizada como a mulher hoje em dia, a mulher não era treinada, elas não tinham uma profissão, a profissão era ajudar no lar, nos afazeres da família e era sustentada pelo pai, pelos irmãos e pelo marido. E também comentei que muitas mulheres caíam na prostituição. Por quê? Por causa das condições daquela época e porque a mulher estava num nível de servidão. E essa servidão vem lá do tempo de Adão e Eva, em que Deus amaldiçoou Eva. E uma maldição que afetou muito a mulher é a dor do parto, que a partir dessa época a mulher começou a ter filhos e muitas até morreram no parto, como por exemplo é o caso de Raquel, que ao ter Benjamim foi um parto muito difícil e ela acabou morrendo. A mulher, ele disse: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Gênesis 3, versículo 16. Quando Jesus coloca Maria de Madalena lá na posição de anunciar a sua ressurreição para todos, veja que isso aí foi elevar a mulher a um outro nível na sociedade da época. Muitos devem ter se perguntado, mas como é que Jesus escolheu essa mulher que estava endemoninhada? Como é que ela foi a escolhida para ver Jesus primeiro, para sair e anunciar sobre a ressurreição? É que as mulheres estavam sendo libertadas dessa servidão. A mulher naquela época nem pregar nos templos podiam. Mas a partir da morte de Jesus, a situação da mulher mudou completamente. Veja que Deus até permitiu o desenvolvimento da medicina e hoje nós temos a cesariana. A cesariana não aconteceu sem a permissão de Deus, porque tudo que acontece neste mundo tem a permissão de Deus, é porque Ele está por algum motivo permitindo, seja isso bom ou ruim. Então, eu creio que a cesariana foi uma inspiração de Deus. E a cesariana tem salvado muitas vidas. A cesariana diminuiu o sofrimento da mulher grandemente. Agora, não é só a mulher que foi beneficiada com a ressurreição de Jesus. Mas hoje nós vamos analisar apenas 3 segredos que a ressurreição representa para nós vivendo hoje. Então, acompanhem o vídeo, tentem pensar, mentalizar quais são esses 3 segredos muito importantes para a gente viver feliz ao lado do Pai. E no final do vídeo nós vamos revelar tudo isso. Antes, vamos à palavra de Deus. Leitura de Mateus capítulo 28, versículos de 11 a 20.
Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como haviam sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Os chefes dos sacerdotes não queriam perder. Eles estavam obstinados para desmoralizar Jesus mesmo depois de morto. E agora eles estavam subornando os soldados de Pilatos. Eles estavam usando da mentira para que o renascimento de Jesus fosse visto de uma outra maneira, como não existente, como se os apóstolos tivessem ido lá no meio da noite e roubado o corpo de Jesus. Vamos analisar que uma igreja não pode operar assim. Naquela época, os templos diziam que seguiam fielmente a lei do Torá. Mas a lei do Torá era contra matar uma pessoa totalmente inocente. A lei do Torá é contra a mentira. A lei do Torá é contra o suborno. A lei do Torá é contra a perseguição dos inocentes. E aí nós vamos ver que as igrejas daquela época, os chefes dos sacerdotes, os sacerdotes, eles também estavam negando a lei do Torá e eles estavam seguindo o Satanás. Vejam o que Lucas vai dizer a seguir, que nem a Moisés eles estavam ouvindo. Abraão, porém, disse: se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Lucas 16, versículo 31. Trazendo para as igrejas de hoje. Será que é certo a gente dizer: nós todos somos falhos, então a igreja também pode falhar? Será que esse pensamento está certo? Não. Não, porque para Deus a Igreja de Cristo segue a palavra de Cristo 100%. Apesar dessa filosofia não estar totalmente errada, a igreja de hoje em dia tem que estar muito vigilante para quando ela tem aqueles altos e baixos em que o Satanás está tentando tomar a sua igreja, está tentando infiltrar. A igreja tem que
recobrar a palavra de Deus imediatamente e voltar para a palavra de Deus. Mas nós estamos vendo que muitas igrejas, para receber mais fiéis, elas estão convidando as pessoas a se congregarem, aceitando os pecados. A gente não pode aceitar os pecados, nem da igreja, nem das pessoas. Quando existe pecado na igreja, a igreja tem que testemunhar diante dos seus fiéis que pecou e servir de exemplo e acertar, consertar todas as coisas, não camuflar, manter as coisas escondidas dos seus fiéis, porque os fiéis começam a desacreditar até em Deus, porque os seus líderes religiosos estão usando de suborno, de trapaça, e não estão sendo sinceros com eles. Então, tudo isso nós temos que analisar. Existe uma mensagem aqui muito grande, que ainda não é um dos segredos, mas é uma mensagem muito importante para as igrejas de hoje. Os sacerdotes orientaram os guardas que foram subornados, que em caso deles serem descobertos, para dizerem que eles estavam dormindo, quando os apóstolos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Veja que, além da mentira ali, era um atentado contra a vida desses soldados, porque esses soldados não estavam sob o comando dos chefes dos sacerdotes, esses soldados estavam sob o comando de Pilatos. Se Pilatos descobrisse que eles estavam mentindo, eles iriam ser mortos. Veja a responsabilidade cruel desses sacerdotes. Agora, esses sacerdotes estavam tão cegos que essa mentira não tinha como passar a não ser para eles que estavam cegos pelo diabo. Veja bem, agora eu pergunto para vocês, se esses soldados estavam dormindo quando os apóstolos vieram para roubar o corpo de Jesus, como é que eles sabiam que os apóstolos vieram lá e roubaram o corpo de Jesus? Não faz sentido, não é? Mas a Bíblia está falando que muitos acreditaram na conversa dos sacerdotes. Por quê? Porque eles estavam cegos pelas artes satânicas. Mateus está declarando que 11 discípulos vieram e adoraram a Jesus. Mas significa que os 12 não compareceram? Não, não significa isso. Está falando que aqueles que não duvidaram eram 11. Paulo está nos dizendo em Coríntios que 500 irmãos compareceram, irmãos na fé. Ele não está incluindo aí os descrentes, que com certeza estavam todos lá, como estavam antes. Então é uma multidão de pessoas. Vejam a seguir o relato do apóstolo Paulo. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. 1 Coríntios 15, versículo 6. Adormecidos significa mortos, é que ali existiam muitos santos que haviam ressuscitado e estavam assistindo à pregação de Jesus. Diante de toda essa multidão, Jesus vai declarar a sua autoridade soberana e que ele é o próprio Deus. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Filipenses 2, versículo 9. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2, versículo 10. E toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Filipenses 2, versículo 11.
Em seguida, Jesus fala aos apóstolos e dá a eles autoridade de batizar e fazer discípulos. Batizar em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que essa Trindade forma Deus. Agora, eu pergunto para vocês, será que Jesus está falando que só o fato de converter as pessoas é necessário? Não. Observem aí que depois que ele ordena isso aos apóstolos, ele diz: "E eu estarei com vocês". Isso aí significa que a pessoa convertida, até os apóstolos, que eles têm que fazer aquilo e continuar dentro da palavra. Esse "e estarei com você" significa que, se eles continuassem fazendo a vontade de Deus, Jesus estaria com eles o tempo todo. O mesmo vale para nós. A gente entrega a nossa vida ao Salvador. Não é só ir lá na igreja, passar por aquela cerimônia. Não é só isso, não. É sobre a continuidade. Por que as coisas ruins acontecem em nossa vida? Por que o nosso dia está ruim? Por que nós não conseguimos acertar? É porque nós não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Toda vez que a gente vive de acordo com a nossa vontade, a nossa vida tende a ir para os outros lados. Mas não é isso que Jesus pediu para nós. O que Jesus pediu para nós é para continuar, manter os pés firmes no solo de Deus e não mover nem 1 milímetro. Vejam, a Virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, versículo 23. Vocês viram aí Mateus 1, 23. Parece algo assim muito simples, mas é muito profundo. Que fala que Jesus nasceu entre nós e recebeu o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Agora, tirando nós, vamos pensar em Jesus. Jesus nasceu, Deus conosco, nós na companhia de Jesus, esse homem puro que venceu todas as tentações deste mundo. Ninguém conseguiu apontar uma que Jesus caiu. Então vamos ver que ele esteve conosco e na presença do Pai o tempo todo. E é por isso que ele teve a força de vencer o Satanás. E aí está o maior exemplo para nós que a gente tem que pensar sobre isso, que o segredo da nossa felicidade, da nossa proteção está na palavra de Deus. E não da gente ler, decorar, ir no culto, ir na igreja, não é nada disso, mas principalmente de colocar a palavra de Deus dentro do nosso coração, dentro dos nossos atos, do nosso pensamento e vivê-la. É esse o segredo da nossa felicidade. Mas vocês já sabem quais são os 3 segredos da ressurreição para nós? O primeiro segredo é o conhecimento, que agora nós sabemos que a morte não tem poder sobre nós. Nós sabemos que o nosso corpo morre, mas nós continuamos vivos, que nós temos que vencer essa morte corporal e conquistar algo maravilhoso para depois, para a nossa vida espiritual ao lado do Pai. E também sobre o pecado, que Jesus carregou nos seus ombros o pecado da humanidade para nos libertar. Agora compete a nós saber exercitar o nosso livre-arbítrio e não cair em mais pecados. Nós temos controle sobre o pecado. Esse é o primeiro segredo. Segredo número 2 é a experiência.
Nós já passamos por toda essa experiência, nós já conhecemos na palavra de Deus tudo o que Jesus passou. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, nós passamos a ter certeza que Ele está vivo. Ele está em todo lugar. Mas por que é que nós não vivemos dessa maneira, acreditando que Jesus está vivo, está do nosso lado? É porque as influências malignas são muito grandes e a gente não está vigiando o suficiente. Mas essa experiência já foi passada para nós. A gente tem que falar, espera aí. Eu sou filha do Cordeiro, o meu Pai vive, Ele está aqui perto de mim me dando forças, então nada de mal pode acontecer comigo. A experiência, meus amigos, a gente tem que trazer no nosso coração, pensamento, alma e espírito. Terceiro segredo é que nós somos capazes de vencer. Vencer a morte, vencer o pecado, vencer toda a miséria deste mundo, todas as dificuldades, vencer as artes do maligno. Por que é que nós temos a capacidade de vencer? Porque se estamos em Jesus, Ele nos dá a proteção. Nós nos escondemos nele e pode o mundo virar à nossa volta. Podem até atacar contra o nosso corpo, mas o nosso ser espiritual continuará sempre na luz de Deus. É por isso que a gente tem que manter os pés firmes na palavra e não retirar nem 1 milímetro. Não canso de dizer isso para todos vocês, mas é a minha batalha espiritual de todos os dias. Não retirar os meus pés do solo de Deus nem 1 milímetro. Consigo isso? Nem sempre. Mas é por isso que a gente tem que diariamente vigiar. E a gente reconhece os nossos erros e pede perdão imediatamente e tenta novamente não pecar. Não dar ocasião ao maligno, porque nós, através de Jesus Cristo, nós temos o poder de vencer a morte e o pecado. Bom dia, meus irmãos, muita paz no seu coração. Que Jesus te abençoe, que Jesus traga renovação na sua vida através da sua palavra. Muita paz.